comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu recebo o jornalista, pesquisador Bruno Paes Manso. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, meu filho. É um prazer te receber aqui. A gente já estava batendo um papo aqui em off e eu quero começar por isso. Assim, tu é conhecido, né, pelo teu trabalho de pesquisador, com os livros sobre a República das Milícias e agora a continuidade dessa pesquisa que é a Fé e o Fuzil. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa profissão do jornalismo envolvida com essa questão do pesquisador, até porque os teus livros são muito bons de ler, né? Porque não tem esse tom pesado de pesquisador, assim, cientista, né? Tem essa linguagem jornalística mesmo. Uhum. Prazer é meu, Mafê. Obrigado pelo convite. Eu sou jornalista de alma, assim, na verdade, né? Que eu acho que o que seria ser jornalista de alma, talvez, né? A gente tá no sapatinho, anda com a sandália da humildade diante dos fatos, assim, das coisas que acontecem. E para mim a realidade me interessa muito. Eu presto muita atenção nas coisas que estão acontecendo, tento prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Eu acho que isso é um pouco quase que aproxima o jornalista, talvez, do etnógrafo, assim, que vive pensando na cultura onde ele está inserido ou que não está inserido, mas uma cultura diferente que ele passa a conhecer, mas prestando atenção nas outras pessoas, se interessando muito pela história das outras pessoas. Eu tenho um pouco esse perfil e por isso eu gosto de contar a história dos outros. Eu acho que a história dos outros ajuda a gente a entender o mundo e eu sempre gostei de partir de uma história para compreender a sociedade, né? E a partir de um determinado momento, depois de 20 anos em redação, tal, fazendo esse trabalho, eu mergulhei em matérias de violência em São Paulo e cheguei muito perto disso para fazer as matérias, entrevistando homicidas e no contexto de violência dos anos 90, quando São Paulo era muito violento, nas quebradas e tal. E isso mexeu muito comigo, porque era um lugar 5 quilômetros de distância da minha casa, que as pessoas pensavam muito diferente, tinha muito assassinato, quem passava dos 25 anos se considerava um sobrevivente, né? Aquela geração de guerra do Vietnã, praticamente, de homens mortos e matavam e morriam em uns ciclos de vingança permanente. E eu entrevistei muita gente e eu fiquei com material que eu falava, não, eu preciso entender isso aqui. Ficou, assim, mexeu demais comigo. Eu falei, eu preciso mergulhar nessa história. Chega dessa agenda, eu não vou dar conta de abrir mão quando um avião cair na avenida do aeroporto para parar tudo e o tempo inteiro tá mudando de assunto. E aí eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado e comecei a usar os instrumentos das ciências humanas, de pesquisa e da sociologia, da ciência política, da economia. Eu sou formado em economia, para contar essas histórias e para ajudar a contar essas histórias. Então aí, a partir do momento que eu saí de vez das redações e fui trabalhar num instituto de pesquisa, com a chance de ter mais tempo para escrever, eu tentei achar essa linguagem que mistura jornalismo e análise das coisas quentes com o instrumental das ciências humanas para explicar a sociedade, para explicar a história, para explicar as transformações que a gente está vivendo nas cidades. Então os livros são uma tentativa de misturar essas duas linguagens, né? Jornalismo com as ciências humanas e sempre com foco na história e sempre com o pé no entretenimento e na informação. Porque jornalista é um pouco isso, né? A gente depende do interesse das pessoas. Não adianta simplesmente você conversar com a bolha de acadêmicos que faz parte de um grupo científico e você está pensando numa teoria e está sendo revisto pelos seus pares e analisado pelos seus pares e são seus pares os seus principais leitores. Essa nunca foi a minha paixão também, nunca levei tanto a sério as ciências humanas, mas eu levo muito a sério a capacidade de me comunicar e a capacidade de contar história e a capacidade de me conectar e sacar que as pessoas estão entendendo, estão dialogando, estão buscando diálogo, estão querendo conversar, porque traz informação, é uma troca permanente, né? Então, acho que foi essa, assim.
E tu conectas muito o leitor com os teus personagens que tu trazes nos livros, né? E a República das Milícias mesmo conseguiu, né, trazer luz e fazer uma leitura para compreender, inclusive, o fenômeno do bolsonarismo, né, Bruno? E o livro que veio em seguida, A Fé e o Fuzil, é uma continuidade? Qual a relação? Ele surge nesse processo da escrita, da pesquisa da República das Milícias? Na verdade é uma novela praticamente de 4 livros que na verdade são todos capítulos e é quase uma série. O primeiro livro eu escrevi em 2005, está fazendo 20 anos esse ano, que foi justamente o livro que eu entrevistei os matadores de São Paulo, chama O Homem X, saiu na época pela editora Record. E é sobre os matadores na época que São Paulo era muito violenta. Aí voltei para a redação, acabei o doutorado, continuei em redação um tempo, daí fui fazer o pós-doutorado no Neve. E aí, aquela cena de 2005, quando eu publiquei o livro, tinha mudado completamente. São Paulo, que era uma das cidades mais violentas do mundo, do Brasil, junto com o Rio de Janeiro, tinha se tornado a capital menos violenta do Brasil. E o estado de São Paulo, que era um dos mais violentos do Brasil, tinha se tornado o menos violento do Brasil em termos de homicídios por 100 mil habitantes. E, ao mesmo tempo, eu acompanhei essa história de transformação. Todas as minhas pesquisas, no fundo, estão em torno de crenças. Então, quando eu conversei com os homicidas, era a crença deles que eles só matavam quem merecia morrer, que eles nunca tinham matado nenhum inocente, que eles estavam num contexto de conflito e se eles não matassem, eles iriam morrer. E eles tinham uma ética de assassinatos e por isso eles se diziam respeitados pelos vizinhos e eles conversavam entre eles não eram loucos como eu imaginava. Não matavam por irracionalidade, tinha toda uma conversa, uma ética e uma crença de que era necessário matar naquele conflito de homens se matando, que para mim foi muito revelador, assim, como é que os caras acreditam nisso? Por que eles acreditam nessas histórias? Como é que a cidade forma pessoas que acreditam nessas histórias? Como é que a sociedade produz essas crenças? É o primeiro livro, é O Homem X, chama O Homem X. Aí eu vi essa transformação de crenças, que eu pensava, essa crença nunca vai acabar. Porque cada assassinato gera novos assassinatos. Se você tinha 40 anos de crescimento de assassinatos, eu achava que ia sempre crescer os assassinatos. E eu fui fazer mestrado e doutorado achando que era um problema insolúvel, assim, que só ia aumentar. E aí caíram 20 anos seguidos. E eu vi acontecer essa queda pela reconstrução da crença a partir do PCC e do surgimento das facções com base prisional, que é o segundo livro, que é A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Com o PCC, a partir do massacre do Carandiru, surgindo o hip hop em São Paulo, toda uma questão da masculinidade periférica, falando o seguinte, olha, eu estou fazendo sua mãe chorar, Mano Brown e Racionais, essas coisas, estou fazendo sua mãe chorar, você está fazendo minha mãe chorar, a gente está se auto-exterminando. Nosso inimigo é a polícia, o nosso inimigo é o sistema, a gente precisa parar de se matar. A gente está no crime, e é o PCC meio que reelaborando a partir das prisões essa visão crítica da cena masculina e de um reordenamento de sentido da masculinidade periférica pelo crime, pelo PCC. O crime fortalece o crime, o nosso inimigo é a polícia, não abaixamos a cabeça para o sistema, mas vamos bater de frente com a polícia, os caras querem nos exterminar, mataram 111, o autor dessas mortes foi eleito deputado estadual, vamos para cima, vamos ganhar dinheiro, vamos reduzir os custos da cena do crime e vamos crescer pelas brechas do sistema, né? Que é um pouco essa construção, essa reconstrução de crenças e de sentidos e de discursos que transformaram os comportamentos do crime e tornaram o crime em São Paulo e no Brasil um outro crime. Na época que eu comecei a escrever, havia 4 facções no Brasil: PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigos dos Amigos. Eram essas as facções São Paulo do Rio. Hoje são mais de 80. Então essa ideia e essa capacidade de gestão a partir das prisões se espalhou pelo Brasil inteiro. O PCC se tornou uma facção nacional. Você vê também, eles estão vendendo para o mundo inteiro. O Brasil se tornou um corredor de cocaína
mais lucrativo do que nunca, com toda essa rede de transporte e de conexões entre diversas atividades criminosas, feitas a partir dessa nova racionalidade, dessa nova crença produzida pelo crime. Essa é a guerra. A gente acabou esse livro explicando a transformação do crime no Brasil. Eu e a Camila Nunes Dias, que a gente escreveu esse livro juntos, minha amiga pesquisadora do NEF, também professora da Universidade Federal do ABC. Sabe tudo de PCC, sabe tudo de PCC. Quando eu acabei, a gente acabou de escrever esse livro em 2018. E a gente acabou de escrever esse livro no segundo semestre de 2018, imaginando que, como o Alckmin estava no segundo turno e ele era candidato a presidente, as facções iam ser uma discussão nacional do debate. Haddad e Alckmin iriam discutir no segundo turno. Sim. Então a gente, bom, vamos... Tipo, sabe de nada, inocente, exatamente, né? Vamos lá, chegar a tempo, vai dar tudo certo e tal. Aí veio o Bolsonaro, né? Veio o Bolsonaro com tudo no primeiro semestre. Imagina, esse cara não vai conseguir 5%, vocês estão loucos. O brasileiro não enlouqueceu, você tá maluco, você não sabe, imagina que as pessoas vão ser loucas. Botar um cara que defende a tortura, um cara que defende 30 mil serem mortos. Imagina, esse cara é um doente, não deveria estar internado, enfim. E aconteceu o que aconteceu, mostrando a nossa incapacidade completa de prever o futuro, né? E de compreender como as coisas vão, para onde as coisas vão. E a dificuldade que é, porque são uma quantidade de variáveis imensas que a gente não tem controle. Por mais que você pense que as ciências humanas têm algum tipo de método e capacidade de analisar, surgem essas situações imprevisíveis que ninguém foi capaz de prever, né? Como ninguém foi capaz de prever a ascensão da extrema-direita que passou a acontecer desses anos para cá, no mundo inteiro. E aí, o meu editor falou, olha, a Marielle tinha morrido, tinha sido assassinada em fevereiro de 2018, o último capítulo da guerra, fiquei super tocado com a morte dela, a gente acabou o livro mencionando a Marielle, ele me convidou para escrever uma biografia da Marielle em 2019, eu fiquei mais ou menos assim, porque homem branco, de São Paulo, ia parecer uma coisa meio, né? Sim, meio, uma apropriação de uma história ainda tão... Né, um oportunismo, isso. Assim. Eu fui falar com a Aniele, com a família, elas realmente sentiram, era isso mesmo. Claro. Elas não se entusiasmaram com a ideia. Mas eu já estava mergulhado no Rio de Janeiro e eu achava que o bolsonarismo precisava de uma compreensão da história do Rio e da história do crime no Rio de Janeiro. Falei, não, vamos nessa, vou agora escrever sobre as milícias, é isso que eu quero escrever, na verdade. Eu quero entender as milícias, quero entender a dinâmica das facções do Rio de Janeiro, quero entender a história do crime no Rio, já tem tanta coisa escrita lá, vários, Michel Missi, Machado... Balbas Aluar, uma galera muito boa das ciências humanas do Rio de Janeiro e tal. E eu falei, vou escrever sobre isso, é o momento. E aí foi. E foi ótimo, porque é sempre legal você chegar com um olhar de estrangeiro também. Da mesma forma que seria legal um carioca vir escrever sobre São Paulo, ou um gaúcho. Porque tem muitas particularidades, né? De uma organização para outra, de um território para o outro, né? É uma história muito diferente, porque a história das periferias, a história da urbanização de São Paulo e do Rio de Janeiro são diferentes. Rio é capital federal e até 1960 foi capital. São Paulo é uma cidade que começa a se desenvolver a partir do final do século XIX, começo do século XX, vinha imigração e industrialização no começo do século XX, nas primeiras 3 décadas dos anos 20, né, do século XX. E quando a urbanização e a migração começa a acontecer, elas vivem com os contextos das histórias dessas duas cidades. São Paulo e o Brasil, na verdade, até 1950, 40, 70% das pessoas moravam nas zonas rurais. Então era a história rural brasileira. O Brasil era um país rural, era um país do catolicismo, do campo,
do sincretismo, do coronelismo, das fazendas, Casa Grande Senzala, depois o coronelismo, os latifúndios, monocultura, as pequenas cidades que viviam no da subsistência, em parceria, quase um Brasil feudal, né? Existem várias comparações na sociologia com esse feudalismo brasileiro, que era a cultura rural brasileira, que a partir de 1940, 1950 começa a se transformar, não só pelo processo de industrialização, mas, como na Fé e Fuzil eu conto e tento aprofundar um pouco mais, do surgimento da comunicação de massa, dos rádios e dos jornais, patrocinados por jornais, geladeiras, televisão. Toda uma cena passa a fazer parte do imaginário das pessoas nas zonas rurais. E as cidades, a capacidade de ascender socialmente pelo consumo, de comprar, de ter, de ser mais ou menos parecido com os personagens das novelas de rádio, tornam as cidades uma espécie de utopia. Assim, E todo mundo vem para as cidades. Então o Brasil deixa de ser um país rural, em 30 anos, 40 anos, 85% dos brasileiros passam a viver nas cidades. Então é uma transformação muito profunda e um choque cultural muito grande. Um choque cultural da cultura europeia, urbanizada, branca, que tentou, a República tentou embranquecer o Brasil no começo do século, imigrantes europeus, uma cultura já adaptada à modernidade, começa a receber massas de moradores rurais vindo das zonas rurais, produzindo muito medo nas cidades, eles indo morar nas favelas, construindo suas próprias casas, seus próprios bairros, mas gerando uma tensão e um choque cultural muito grande. Em São Paulo, eles vão morar nas periferias e vão morar nos bairros pobres de São Paulo, nos arredores, distantes do centro. No Rio de Janeiro, vão morar nos morros e favelas, sempre muito misturado com os bairros ricos, né? E isso é uma história que já começa a ter suas próprias particularidades geográficas, né? Ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro tem uma polícia que há muito tempo tinha uma ligação com a contravenção e com a corrupção antiga. Porque quando era a capital federal, você tinha uma polícia civil, que era a polícia principal, você não tinha a polícia ostensiva territorial, como é a polícia militar, era uma polícia civil, investigativa, que trabalhava nas cadeias, na boca do lixo, muito restrito, o crime era outra dimensão. E os bicheiros, o jogo. E os jogos, os apontadores do jogo do bicho, eram os informantes nos territórios da polícia. Naquela situação, inclusive, de grande tensão política do Rio de Janeiro, de suicídio de Getúlio Vargas, e uma série de informações, sindicatos, comunismo, trabalhismo, e toda aquela. E a contravenção sendo informantes dos políticos e proximidade das polícias, pagando, inclusive, para poder exercer a sua atividade, que era a contravenção. E dividiam territórios, desde aquela época, para poder trabalhar sem conflitos. Cada um tinha a sua parte e tal. Então essa relação é antiga. Quando vem o tráfico de drogas, nos anos 80, o cartel de Medellín, o cartel de Cali exportando cocaína para o mundo, e o Rio de Janeiro e São Paulo virando uma rota dessa cocaína e tendo um mercado consumidor muito grande, os territórios também passam a ser lugares de venda varejista de drogas, porque o cara de Copacabana pode comprar no Cantagalo e pode ter muito perto de São Paulo. Isso nunca foi muito presente, porque eu pegar meu carro e comprar lá na quebrada, morrendo de medo de chegar lá para comprar a droga, esse mecanismo nunca funcionou. Você liga para o traficante vem para a balada, vem para o centro. Então o domínio territorial nunca foi uma questão tão presente em São Paulo como no Rio, que já nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, já tinha uma facção, o Comando Vermelho surge em 79. E você começa a ter uma dinâmica de controle territorial armado para venda varejista de drogas. E aí você tem uma polícia corrupta, controle territorial armado, conflito e concorrência a partir da disputa de territórios, tiroteios no meio da cidade, em decorrência dessas disputas de territórios, e a polícia faturando com isso, porque eles se aproveitam da situação para ganhar dinheiro minerando os traficantes e vendendo arma de um grupo para o outro. Você cria toda uma cultura
de corrupção na polícia, em função até do tráfico de drogas, vendendo armas para o crime e tudo mais, que é muito presente no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo é um pouco diferente. Você não tem a polícia negociando e gerenciando o crime. Aqui você teve uma facção gerenciando o crime. Você teve a facção versus polícia. Hoje, cada vez mais, a polícia está fazendo parte do grupo, sendo contratada porque os lucros estão muito altos. Mas era diferente. E no Rio de Janeiro você tem, então, essa questão do território, controle territorial armado e disputa entre territórios, e uma polícia fazendo parte do crime. Tanto que, quando as milícias surgem, elas vão controlar territórios, elas se colocam como uma facção na Zona Oeste para evitar que o tráfico chegasse na Zona Oeste. A milícia surge assim. O tráfico estava na Zona Norte, Sul e Centro. A Zona Oeste era uma região nova em desenvolvimento. A milícia surge para falar, olha, é autodefesa comunitária. Vamos evitar que os nossos territórios sejam controlados pelas facções da Zona Norte, Sul e Centro. Vamos nos armar, vamos ganhar dinheiro com van, vamos ganhar dinheiro com gás, vamos ganhar dinheiro com outras coisas, nos armar, ter relações com a polícia e evitar que eles cheguem aqui, a gente vai dominar aqui, vai ganhar dinheiro, vai fazer a nossa própria facção aqui na Zona Oeste. Ou seja, é um contexto bem diferente do PCC gerindo o crime em São Paulo. É quando tu falas dos homicídios em São Paulo, né, que tu pensou inclusive que não iria acontecer, isso tem relação com essa questão, por exemplo, organizacional, inclusive do próprio crime? Tu falou sobre a mudança da crença, né? Mas essa questão da organização entre polícia e organização criminosa, que é um pouco diferente do Rio de Janeiro, tem a ver também? Tem, completamente. Durante muito tempo isso foi até um certo tabu. Quando começaram a cair os homicídios, e ninguém entendia direito por que estava caindo, porque não teve nenhum grande... Claro que é sempre multicausal, é difícil falar numa única causa, mas não havia explicação para isso, em tese. Porque assim, a educação melhorou. Tudo bem, a educação melhorou, mas melhorou no Nordeste, e no Nordeste os homicídios explodiram. Melhorou a distribuição de renda, melhorou, a população envelheceu, diminuiu a desigualdade. Tudo isso, de fato, aconteceu. Mas, no Nordeste aconteceu até em grau maior, principalmente depois de 2003 com o Lula, e foi justamente o momento que os homicídios explodiram por lá. E o que eu comecei a falar, e eu e outras pessoas também, né? A gente começou a debater o papel da gestão do mundo informal do crime, que começou a ser feito pelo PCC e acaba sendo muito visível entre as leis da narcoeconomia. A narcoeconomia que é a seguinte: quando você tem um contexto criminal muito lucrativo, regulamentado, como é o caso de São Paulo, com o PCC definindo regras e formas de agir, o tal do proceder, né? A gente estava falando da ética do podcast. O crime aqui em São Paulo tem uma ética, o proceder, você tem que ter procedimento, você tem que respeitar as leis do crime, você não pode ser um criminoso egoísta, como se fosse só você no mundo, não. Para você ser um criminoso respeitado em São Paulo, na hora que você for preso, você cumprir pena com os outros, não ter que ficar no seguro, tudo mal. Você tem que respeitar a ética do crime, a regra do crime. E implica você não violentar ninguém por nada, tem que pedir autorização, tem que respeitar os prazos, os preços, não pode dar calote, não pode avançar no negócio dos outros. O PCC foi construindo essa regulamentação do mundo do crime, essa agência reguladora do mercado do crime, né? Que é o papel que o PCC exerceu. E óbvio que ele mata e pune muitas vezes, usa a violência para isso, mas ele não se impôs pela violência. Isso é que é interessante. E isso não funcionou porque era violento. Funcionou porque era o mais lógico e o melhor para todo mundo que estava na cena do crime. Se você é um criminoso, já é perseguido pela polícia, já corre o risco de morrer ou de passar um tempo na prisão, é muito melhor você não ter inimizade, você cumprir regras. Se todo mundo ganhar dinheiro na medida do possível, cumprindo as leis do crime, e viver num mundo previsível, que é possível planejar, é possível confiar nos contratos e tudo mais. O PCC criou essa mentalidade profissional que reduziu custos e aumentou lucros.
E isso foi abraçado, essa crença foi abraçada muito rapidamente, porque tinha tudo a ver com a realidade, era uma solução para a vida imprevisível e violenta do crime. Era uma ordem que fazia sentido. Era uma regra que todo mundo queria cumprir e todo mundo achava que valia a pena cumprir, porque melhorava a vida de todo mundo. Então, era uma transformação mental que era abraçada e passava a ser seguida porque organizava a realidade. E as pessoas buscam ordem acima de tudo. É insuportável a vida na desordem. Eu acho que isso faz parte da sociabilidade humana, você viver na previsibilidade, você saber que você não vai morrer por qualquer motivo, por alguém que não cumpre as regras, isso torna a vida insuportável. Então a gente sempre busca a ordem, a gente sempre tende a aceitar regras que facilitem as nossas vidas, né, nos nossos dia a dia, no nosso cotidiano. E o PCC foi um gestor dessa nova ordem do crime. E as pessoas foram deixando de se matar, porque eles não se matavam porque queriam matar. Eles se matavam para não morrer e sabiam que iam ser vingados e que iam morrer mesmo matando. Aquela música do Rapa, né? Também morre quem atira. É isso. Os meus entrevistados diziam isso. Eles falavam, eu mato porque se eu não matar eu vou morrer, mas eu sei que eu estou fazendo oração até porque tem um monte de gente querendo se vingar. Então, quanto mais eu mato, mais gente tem querendo se vingar. Então, era uma desordem autodestrutiva, que todo mundo sabia que não funcionava. Só que faltava um mediador dessa nova ordem, um produtor dessa nova ordem, que surgiu em São Paulo, não do azul, do out of blue, do céu, não veio do céu. Não veio do céu. Foi sendo construída a partir de toda uma reflexão periférica que já existia, com as pastorais, com as comunidades eclesiais de base, com o sindicalismo que formou o PT, com a discussão sobre a construção de uma consciência crítica com o movimento negro, com Racionais, com hip hop, e com uma produção de uma mentalidade, de construção de uma mentalidade, de um discurso que foi apropriado pelo crime, né? Como uma solução de sobrevivência numa cidade que eles viviam um processo de autodestruição. Claro que eles reduziram, eles são fundamentais para a redução da violência. Agora, a gente muitas vezes é criticado por isso. Então, tem um amigo meu, um coronel, que quando ele participa do debate, ele fala, então dá o Prêmio Nobel da Paz para o Marcola, né? Ou então, leva ele para a Bahia e tal. Porque na Bahia estava um problema de homicídios, leva o Marcola para a Bahia. Mas é curioso que não é um princípio pacifista do PCC. Porque quando eles estão disputando o mercado com um grupo do mesmo tamanho na Bahia, com o Comando Vermelho, ou no Ceará, ou em outros, eles vão para a guerra. E eles vão para o conflito. Se eles precisarem ir para a guerra, é interessante que eles têm claro, primeiro a diplomacia. A diplomacia é mais barato. A gente está no mercado bilionário. Se a gente não se matar, a gente vai ganhar mais. Todo mundo tem a ganhar com isso. Mas se está a fim de guerra, a gente vai para a guerra. E a gente vai cortar a cabeça, vai arrancar coração e vai filmar isso e vai botar na internet. Assim, ou seja, não é nenhum princípio pacifista. É quase uma espécie de teoria dos jogos racionais de quem está ganhando muito dinheiro e de quem, de alguma maneira, viveu esse processo civilizatório do mercado e das regras do mercado, da racionalidade do mercado. Eles são empreendedores do mercado de drogas. A gente só vê como... Não, eles são empreendedores, ganham muito dinheiro, estão lavando dinheiro, estão entrando na economia, estão comprando polícia, estão comprando político, porque eles são racionais. Eles sabem os custos e os benefícios que aprenderam ao longo desses 20, 30 anos de mercado de drogas no Brasil, né? E essa mesma lógica do PCC, ela se transferiu para as outras facções, as mais clássicas que a gente estava falando lá no começo, por exemplo, o Comando Vermelho, elas têm essa mesma lógica? Eu acho que é um processo de aprendizado. O Comando Vermelho tem suas próprias características e tem a sua história no Rio de Janeiro, sim, que é outra cena e que é uma disputa com o Terceiro Comando Puro e com as milícias. Então eles estão disputando o território o tempo inteiro. Então você tem uma instabilidade muito maior. Só que o Comando Vermelho ele conseguiu se expandir pelo Brasil. Hoje ele está muito forte em diversos estados do Nordeste e do Norte do Brasil.
eles também vão para a guerra e eles não têm esse discurso político, pretensamente político do PCC, porque o Comando Vermelho está muito vinculado ao território. O crime no Rio de Janeiro, e o próprio Rio de Janeiro é muito vinculado ao território, né? Uma comparação que eu faço, que eu acho que de alguma forma faz sentido. Você tem uma história aristocrática do Rio, né, de aristocracia e de imperadores e de Dom João VI e tudo mais, o Brasil imperial, do século XVIII e XIX e tal, que faz parte da cultura carioca, a aristocracia, né, do Rio. E os territórios são espécies de reinos próprios. Você vê os sambas, enredos, as escolas de samba, cada bairro com suas cores, com seus hinos e com sua cultura e com sua tradição, como se fosse uma cidade com diversos reinos, um mundinho, né? E o Rei Momo, tem vários, né, símbolos. E o território é muito importante lá. Controle territorial. São Paulo e o PCC têm uma cultura burguesa do proletariado. Então, assim, o PCC surge com um discurso de classe que transcende território. O crime fortalece o crime, é o ladrão. Isso transcende territórios. Lá no Rio você tem essa questão do território muito presente. Tanto que lá no Rio, fazer uma comparação, a gente vive aqui, principalmente depois de Sérgio Cabral preso, quando o Rio de Janeiro entrou numa crise política e econômica muito séria, né? Eles falam, a gente aqui vive uma Game of Thrones, na época que Game of Thrones também estava fazendo isso. Aqui é uma guerra dos tronos, porque são várias facções, seus donos de morro, uma espécie de mundo pré-moderno, um mundo medieval, uma Game of Thrones mesmo, né? Com suas cores, com seus... Então é um outro tipo de racionalidade, mas que com o tempo vai se assentando e vai aprendendo e vai... As pessoas precisam ser muito inteligentes para sobreviver nesse mercado. E elas vão pegando as coisas, elas vão aprendendo. Tanto que essas 2 semanas, a gente está falando agora sobre o acordo entre o PCC e o CV nacional. E 2017 foi o ápice dos homicídios no Brasil. Foram 64 mil homicídios. Foi o recorde da história do Brasil, que vinha num crescendo muito grande, desde os anos 2000, quando esses conflitos entre diversas facções começou a acontecer. A partir de 2017, que houve aquelas rebeliões nas prisões e mortes nas prisões, começou a cair os homicídios. Começaram a cair os homicídios no Brasil. E começou a ter uma aproximação das facções, principalmente porque elas viviam os mesmos problemas nos presídios federais, que são muito rígidos na punição. E eles começaram a conversar e a proporcionar acordos. Tanto que a gente tem, de 2018 até agora, 2017 foram 64 mil, em 2024, 7 anos depois, caíram 20 mil o número de homicídios. Caiu 20 mil o número de homicídios. Hoje a gente está com 44 mil homicídios, 20 mil a menos do que... E a gente passou por 4 anos de governo Bolsonaro, completamente desgovernado, com CACs, com ingresso de milhões de armas em circulação, armas que, quando estão dentro de casa e quando estão no dia a dia das pessoas, um conflito no trânsito que poderia ser resolvido num bate-boca violento, se tem um revólver no porta-luva, pode acabar em morte. E todos os estudos mostram isso, que o aumento de armas em circulação faz as mortes crescerem, faz os feminicídios crescerem, a briga com a esposa de um marido machista pode resultar em homicídio, e não apenas isso, mas também suicídios aumentam, quando aumenta, tanto que a taxa de suicídio dos países muitas vezes é vinculada quase sempre com a quantidade de armas em casa. Existe uma proximidade, uma relação muito próxima entre elas. E apesar disso acontecer, os homicídios caíram 20 mil no Brasil. Por quê? Porque você tem um processo civilizatório feito pelo mercado do crime, fazendo com que as facções compreendam que a diplomacia é muito mais barata do que a guerra. E agora, essas últimas semanas, a gente está vendo esse acordo do PCC com o CV, que tinham rachado em 2016, voltaram a fazer um acordo porque é melhor para todo mundo.
todo mundo ganha mais dinheiro se eles não brigarem, todo mundo do crime ganha mais dinheiro se não ter que ficar brigando com um rival, fazer acordo por preço, outro tipo de concorrência. Não precisa ser na bala, né? Isso é muito caro e destrutivo, né? Então é um processo que acontece. Uhum. E onde é que entra a religião nisso tudo, Bruno? A religião, ela entrou porque quando eu estava nessa crise, assim, falando que isso só vai piorar lá nos anos 2000 e tal, ou só vai crescer, eu comecei e eu precisava continuar entrevistando esses matadores, esses homicidas, puta, é difícil você falar para um homicida porque que ele mata, contar um segredo íntimo para um playboy, assim, para um jornalista, era sempre muito complicado, né? Fazer a mediação, alguém que ele confiasse e tal. E eu comecei a apelar para os ex-homicidas, que eram os homicidas convertidos, que era o cara que tinha vivido no crime, bandido, homicídio e tudo mais, e que tinha se convertido e virado evangélico pentecostal. E eles contavam a história porque, assim, não tinha problema falar do passado, tinha até discos gravados, era uma febre na época, assim, porque eles dimensionavam o tamanho do milagre, quanto piores eles tinham sido, maior a dimensão do milagre e tal. Tinha alguns exageros nas histórias, mas eu comecei a viver e transitar por esse mundo e ficar muito apaixonado por essas histórias, porque é o que no livro eu coloco, que é a metanoia, né? O processo de transformação mental, que para mim era muito fascinante. O cara era matador, ele tem uma experiência, uma vivência às vezes marcante, mas não necessariamente uma epifania, assim, um sonho, ou quase morreu, tomou vários tiros e sobreviveu, e se converte, e passa a acreditar numa outra coisa, e a partir dessa nova crença ele passa a se comportar de uma forma diferente, ter uma outra identidade, renasce numa nova identidade. Para mim isso era muito fascinante, porque era um mecanismo muito eficiente, eu ficava passado de ver como eles faziam. E como eles me explicavam que eles faziam isso, fazia muito sentido, assim, às vezes eu ouvindo essas histórias, parecia que eu estava tendo aula de filosofia, sociologia e, assim, profunda, concentrada em 5 minutos, eu falei, caramba, claro, faz todo sentido. Então, por exemplo, bom, eu não sou essencialmente ruim. Eu era ruim porque o diabo ficava no meu ouvido. A partir do momento que eu reconheci que eu estava errando e me arrependi, enxerguei que eu estava errando e pedi perdão pelos meus erros, um perdão honesto e sincero, eu fui perdoado. E é a essência do cristianismo, o perdão. E você renascer numa nova identidade a partir do momento que você é perdoado e aceita essa nova crença. E aí você passa a correr com Jesus, né? Ou passa a aceitar Jesus, e você renasce, pode renascer numa nova identidade e ser aceito por uma nova comunidade e ser aceito por outras pessoas. E, ao mesmo tempo, óbvio que, claro, até que ponto é verdadeiro ou não, né? Ou honesto, mas ao mesmo tempo, o crime é muito interessante, que também é outra coisa que para mim foi muito visível sempre, muito claro, que o crime é sobretudo uma identidade urbana periférica antissistema, mais do que algo material. Você tem algo meio que político suicida, uma espécie de jihadismo brasileiro, assim, sabe? O sistema quer que a gente ganhe dinheiro, nos humilha. Se a gente não tiver dinheiro, a gente não é nada, vai ser morto pela polícia, vai ser humilhado, vai apanhar da polícia, vai ser perseguido no shopping center, vai tomar geral todo dia voltando para casa. Meu pai viveu até os 80 anos trabalhando e foi humilhado a vida inteira. Eu não vou aceitar esse sistema, eu vou bater de frente com o sistema, mesmo que eu morra antes dos 25 anos ou seja preso. Eu vou bater de frente com o sistema e morrer que nem homem. Quase um homem-bomba suicida. Só que quando ele entra e ele topa essa guerra do crime, essa discussão masculina, de masculinidades, da adolescência e juventude, de homem, que é muito presente, a questão da honra e do respeito, quando ele entra no crime e ele começa a ganhar dinheiro, ele acha que vai ter um monte de mulher, de fato pode ter
dinheiro, mulher em algum momento, mas com o passar do tempo ele vai vendo que os laços mais fundamentais da vida dele, com a mãe, com o filho que ele nasceu e ele não pode ver, com os amigos verdadeiros, começam a se fragilizar e ele começa a ter um convívio com pessoas que querem matá-lo ou passar a rasteira ou ganhar dinheiro e estão sempre no veneno. E é uma guerra vazia que não tem o menor sentido e ele não está tendo respeito, ele está sendo desrespeitado e o amor verdadeiro, o respeito verdadeiro que ele poderia ter, ele abandonou e ele entra numa depressão profunda. É muito recorrente envelhecer no crime e falar, eu escolhi o caminho errado. É uma guerra vazia, eu fui enganado. Não tinha sentido, eu fui iludido. Eu adoraria deixar o crime. Isso é muito recorrente. Só que não tem como deixar o crime, porque você já tem um monte de rabo atrás e gente querendo te pegar. Os evangélicos surgiram como uma solução, como uma escada para a saída, né, do crime. E muitos abraçam isso. E aí eu comecei a colecionar um monte de história, que são várias delas estão na Fé e Fuzil. Eu adorava essas histórias, mas eu não sabia muito como usar, porque eram histórias muito pessoais e meio você não sabia o que é verdade, o que era mentira, sempre transitando lá entre o mágico e o racional e muitas coisas interessantes como essas transformações que eram realmente verdadeiras, mas com muita ilusão em torno, assim, sabe? Eu ressuscitei, eu me curei da AIDS, eu não sei o que, sabe? Então eu não sabia como lidar com isso. E aí quando eu fui escrever a República das Milícias, eu conheci o Complexo de Israel e o Peixão, a história dos traficantes de Cristo lá, os traficrentes, né, do Complexo de Israel, que era uma outra cena, que era um cara que era do tráfico do Terceiro Comando Puro, que se dizia ungido de Deus, que tinha sonhado com Deus e Deus tinha dado para ele a missão de construir um complexo de Israel nas 5 favelas lá dos arredores. Ele tomou algumas favelas, começou a exercer essa autoridade no complexo de Israel, pintando muros de Deus é dono do lugar, cheio de versículos da Bíblia, proibindo crack, vendendo maconha hidropônica, estabelecendo regras no lugar, assim como se fosse um traficante de Cristo. E aí, junto com isso, o Bolsonaro estava no auge, né, com também o guerreiro ungido, né, de Deus, essa guerra do bem contra o mal, que pode ganhar diversos contornos e diversos simbolismos, tanto os inimigos como os aliados, né, pode ser do traficante de Cristo ou do bolsonarista de Cristo, né. Eu achei que era um momento, né, porque a fé deixava de ser algo para transformar o indivíduo, para transformar vidas privadas, como essas que eu vim acompanhando, para ser um instrumento de produção de poder, um instrumento de produção de autoridade, de produção de obediência, de construção de uma legitimidade nessa Game of Thrones. Então eu sou o rei ungido e eu quero ganhar legitimidade. Eu sou o presidente ungido, eu represento os valores do bem, eu represento os valores... A religião voltava para a esfera pública, né, para a política. Depois da Idade Média ter ficado para trás. Eu voltava agora, né? Tem que escrever sobre isso, né? Muito bom. E como é que é entre os crentes, assim, há uma comunidade conjunta, né? Eu digo porque os próprios crentes têm essa questão com o álcool, com as drogas, Claro. com tudo isso, né? É uma coisa proibida, enfim, dentro de tantas outras proibições. E como é que se dá essa relação, Bruno? É uma relação tensa, é uma relação, ao mesmo tempo, excepcional. Não é o universo brasileiro esse do Rio de Janeiro. O mundo evangélico é um mundo de saída do crime ainda, né? Uma porta de saída do crime. Só que, ao mesmo tempo, o protestantismo e os evangélicos pentecostais no Brasil, eles têm suas características próprias. E uma delas é a horizontalidade da produção de conhecimento e de igrejas, que uma das características do protestantismo, diferente do catolicismo, cuja leitura da Bíblia depende do Concílio Vaticano X,
do aval do Papa, do aval do Sim, bispo, há uma é uma hierarquia. hierarquia de cima para baixo, né? E aqui nos evangélicos, você pode fazer suas hermenêuticas e exegeses da Bíblia, que são palavras, inclusive, que eu entendi de fato o que significavam nesse universo evangélico, quando eu fui fazer cursos de teologia online para virar pastor, essas coisas. E esses termos eram feijão com arroz, hermenêutica, exegese. Eu interpreto a Bíblia e as leis da Bíblia como se eu fosse um jurista, mas a interpretação é individual. Então, se eu estou numa quebrada, eu interpreto de acordo com a realidade da minha quebrada. Se eu sou um policial bolsonarista, eu vou pegar o versículo tal do inciso tal da lei tal. Deus permitia que policial matasse bandido, porque Pedro teve a orelha cortada no versículo tal. Ou então, você vê vai no... Enfim, você escolhe, você faz a interpretação que você quiser. E o Peixão fez a dele, fez a hermenêutica. Então, assim, isso está indo... Viu o Edir Macedo. A leitura que ele faz da Bíblia é quase, na verdade, uma leitura do candomblé. A Universal do Reino de Deus, ela praticamente deixa a Bíblia de lado, porque, assim, é um mundo povoado por espíritos malignos das religiões de matrizes africanas, do candomblé, cheio de simbolismos religiosos semelhantes ao candomblé. Então, assim, o bolinho de Jesus das baianas convertidas, em vez do acarajé, a balinha de Cristo, em vez de no dia de Cosme e Damião, e o exorcismo do espírito das religiões de matrizes africanas, que passam a ser associadas ao diabo. E a aceitação de Jesus e o exorcismo do atraso brasileiro, que está muito ligado a essa história brasileira, desse espírito rural, da zona rural. Vamos virar cidadãos urbanos, vamos estar com a mente conectada com o mercado, com a prosperidade, com a capacidade de ganhar dinheiro. Elimine todo o mal que existe em você, das crenças afro-brasileiras e sincréticas do mundo rural, se modernize. Você vê que são instrumentos de sobrevivência nas cidades, de autoestima, de produção de autoestima, de amor próprio, de um cálculo voltado para mercado, de uma forma de sobreviver nas cidades. Então, a fé e o fuzil são ambas soluções criadas pelos pobres, para os pobres, para viver numa cidade em que, se você não tem dinheiro, a miséria, se você não tem dinheiro, você morre. Dinheiro é oxigênio nas cidades. Então você precisa construir soluções para continuar respirando na cidade. Significa ganhar dinheiro. Onde o Estado é frágil, não tem saúde, não tem educação, não tem casa, não tem comida, não tem nada se você não tem capacidade de ganhar dinheiro. Eles criam essas soluções, cada um em mundos paralelos, de pobres para pobres, sobreviverem nesse mundo muito dinheirista, esse mundo muito... um pouco a cena de hoje, né? E é muito também da conjuntura política nacional como um todo, né? Essa questão do crescimento dos evangélicos, das igrejas fundamentalistas, que acaba, claro, né, interferindo também nessa organização social dentro desses territórios. E assim, para mim mais uma vez, são crenças que me interessam, né? E a gente tem 450 anos de história de catolicismo. 95% dos brasileiros se diziam católicos. Eles começam a mudar a partir dos anos 90, a partir dos anos 80, 90 mais intensamente. E aí 1/3 da população vira evangélica e continua uma tendência de crescimento, né? E por que as pessoas passam a abraçar essa crença? Por que essa crença passa a fazer sentido? Eu acho que é porque é uma crença que está ligada à realidade concreta. Ela produz novas ordens para a sobrevivência na realidade concreta das cidades. E a ordem rural, católica, sincrética de antigamente, deixa de fazer sentido. E uma nova ordem passa a ser necessária, e as pessoas passam a aceitar essa nova ordem porque elas precisam sobreviver, precisam ganhar dinheiro.
Então, a ordem da caridade, a ordem da solidariedade e, ao mesmo tempo, da hierarquia de antigamente. Eu fui formado nos anos 80, eu sou de 1971. Eu fui formado com essa ideia de ajudar pobre. Olha como eu sou legal porque eu dou dinheiro para pobre. Era essa a minha visão de realidade, assim, A caridade. da caridade. E ao mesmo tempo Que te garantiu o reino dos céus. te garantia o reino dos céus, ao mesmo tempo mantinha a ordem na sociedade, ao mesmo tempo que o pobre que vivia com essa caridade nas zonas rurais, com a autossubsistência nas terras, nas fazendas, com os festejos católicos, de alguma maneira mantinha essa hierarquia, essa ordem do ambiente rural, mas nas cidades deixou de fazer sentido. Porque é o seguinte, você acha que eu vou ficar pedindo esmola para você? Que vai passar e não olhar para minha cara e depois vai mandar a polícia me bater? Você acha que eu acredito nessa caridade? É cada um por si aqui. Eu não vou esperar a caridade de ninguém, nem do Estado, nem de ninguém. Eu preciso ganhar dinheiro. E aí vem os evangélicos com esse empoderamento individual. As pessoas passam a acreditar em si próprias e amar a si próprias porque elas estão ao lado do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Eu amo Jesus, Jesus me ama. E aquela conversa permanente com Jesus, né, dos evangélicos, assim, o tempo inteiro. O Espírito Santo, na verdade, é o Espírito Santo que entra no seu corpo. É como se você ganhasse um superpoder. Se manifesta fisicamente. Então, tem um apelo muito forte, mas não é um apelo mágico, é um apelo vinculado ao sagrado, mas muito racional, muito ligado à realidade, muito lógico, muito real e muito importante, muito mais real e muito mais faz muito mais sentido do que a caridade. Abaixa a cabeça e fica pedindo esmola no farol ou fica pedindo esmola para guardar carro, que beleza, a gente te dá um dinheirinho. A sociedade assim se resolve, todo mundo vai meio para o céu, o seu sofrimento também faz sentido, você vai para o céu porque Jesus sofreu na cruz, e você tem toda uma teodiceia, uma explicação para o mal, para o sofrimento e tal. Não, nas cidades isso deixa de fazer sentido, isso se rompe, e aí você começa a ter produção de novas ordens. Só que não somos nós que criamos a ordem, não é a civilização, não é o Estado, não é o governo, não é a escola, não é a gente que leva a civilidade e tranquilidade com políticas públicas e sociais. Não dá conta, o governo não dá conta. Então eles precisam, a sociedade precisa construir suas próprias soluções e elas começam a ser construídas no crime e nas igrejas. É a fé e o fuzil, são soluções criadas por pobres para pobres, né? Muito bom. Bruno, e tem uma previsão de mais desenrolar de todas essas tuas pesquisas? Vai sair mais algum livro dessas novelas? Tem, mas assim, eu estou no meio do processo meio que mental de apuração e de construção, mas tem, porque não para, né? Não para as coisas de acontecer. E a necessidade de tentar entender mesmo, né? Porque a gente está muito aflito, né? Porque as coisas estão mudando muito e ninguém está entendendo direito, né? Agora você tem Pablo Marçal, você tem jogos, você tem bets, você tem o sistema financeiro, dos coaches, né? os coaches e o crime misturado a tudo isso, misturado a casas de apostas, misturado a criptomoedas, misturado. Você tem uma outra cena. Essa cena me interessa. Essa cena mais sofisticada do crime buscando uma hegemonia cultural, tomando o Estado, tomando a política, tomando a economia, e todo mundo meio com uma mentalidade de jogador, de competidor, de apostador, de mercado financeiro. Eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo o podcast do Toledo e da Thaís Bilenque, do UOL, chama A Hora, e ele estava falando que as crianças hoje estão xingando as outras de CLT. Ah, você vai ser CLT porque não vai ser, e eu vou ser influencer. E o meu filho hoje estava me contando da história de uma influencer que era
fazia a faculdade de medicina, foi uma grande influência, hoje fazia a faculdade de medicina na UFRJ e hoje ela trabalha com produtos de saúde. Sim. Ou seja, o mercado de trabalho da nossa época, da minha época, que você pensava na função social, que daria uma identidade, se é enfermeiro, se é médico, se é advogado, se é lixeiro, que seja, mas você tem uma identidade ligada a uma espécie de função social que te dá um sentido de existência. Você é operário, você é trabalhador. Pertencimento também. Pertencimento e uma função, né? Você tem... Hoje em dia isso não existe mais porque as máquinas fazem tudo, as inteligências artificiais fazem tudo, e a questão é quem ganha mais dinheiro no mercado financeiro ou na internet, falando mais bobagem, ou é uma disputa, um pega para capar, que a capacidade de consumir acaba sendo mais importante do que o trabalho que você faz, a capacidade de ganhar dinheiro, a capacidade de lucrar, que é uma mentalidade muito parecida com a do próprio crime, né? Bom, eu sou criminoso, mas eu ganho dinheiro. E a prosperidade é um sinal de bênção divina. Então você tem uma nova cultura que proporciona esse tipo de mundo meio desesperador e ao mesmo tempo com muita ansiedade, muita depressão, muita crise de todos os lados, muita angústia. A não ser que você seja um saradão de academia, acredita nisso tudo que você vai ganhar, né? Esses estão bem na vida, então, acreditam, eles têm fé nessas coisas. Parece que a vida é mais fácil para eles. A gente que tá, o que está acontecendo com o mundo? Quem que são essas pessoas? Quem que são os bolsonaristas? Quem que são os trumpistas? Quem que são esses malucos? Meu Deus do céu. E a única forma, talvez a única forma não, mas uma das formas de você se fortalecer e ter saúde mental é olhar a sociedade de fora. Então, esses dias eu estava dando um curso de sociologia, vou dar um curso, uma disciplina de sociologia aqui numa faculdade de São Paulo, e eu falei, olha, faça sociologia para sua saúde mental, para você sair e observar de fora, porque essas angústias estão pegando pesado demais. Então, às vezes, é quase um exercício, você vê, bom, o mundo, ele muda mesmo, é assim mesmo, a gente vive em determinados tempos e momentos, tem gente que vive a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, outros tempos tão trágicos quanto, mas olhar de fora é um jeito da gente respirar também, né? Não que vai resolver alguma coisa, a vida continua difícil, mas não torna tão pessoal, né, o problema, não fica. Sim, é isso aí. Muito obrigada, viu, Bruno? Nada. Foi um prazer conversar contigo, muito bom. Mesmo, eu falei demais. Não, maravilhoso. A gente podia ficar falando ainda muito mais. Obrigada, viu? Agora, quando tu lançar esse livro aí sobre essa outra face do crime, a gente te chama aqui de novo. Combinado. Gente, esse foi o CultivaCast, então muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de engajar o nosso conteúdo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Foi bom demais, valeu, até! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.